Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez fazendo aí um vídeo, mais uma paraxá, mais uma pauta sobre a palavra de Deus. Este é o canal Maçã de Ouro em Salva de Prata, a palavra dita em seu momento certo. Eu já quero cumprimentar os amados ouvintes, a todos que estão vendo esta mídia, esse YouTube da parte de Deus, que estaremos aí gravando mais um comentários bíblicos. Isso mesmo, que serão os comentários mais surpreendentes que vocês nunca ouviram falar. E estamos aí preparando, já preparamos muitos e vamos continuar preparando mais comentários, tanto como cultura bíblica, como também hebraico, grego, sobre a questão de Roma, cultura românica e assim sucessivamente. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos um shalom kavai, paz e esperança. E shalom e lahema, paz e prosperidade para todos que estão vendo este canal lindo e maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Se inscreva, compartilhe e comente sobre a pauta, sobre a paraxá da porção da palavra de Deus. O tema desta dia 7, de sexta-feira, o tema é: qual é o símbolo do cristianismo? Quais são os símbolos do cristianismo? Quando nós observamos o bom senso entre as maiorias dos historiadores, por conta da perseguição e sofrimento pelos cristãos, sobre o Império Romano, pelo primeiro século. Então sabemos bem, na verdade, que no primeiro século, os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram realmente perseguidos a ponta a ponta, olho por olho e dente por dente, através do Império Romano no primeiro século. Quando nós observamos a palavra de Deus sobre o símbolo do cristianismo, vamos falar um pouco sobre esta história, que muitos conhecem só a ponta da unha. E hoje eu quero falar não a ponta da unha, mas quero falar a unha toda, sobre a história do símbolo do cristianismo. Isso mesmo. E então, no primeiro ponto de vista, temos que analisar que a igreja, os cristãos daquela época, era realmente perseguido terrivelmente. E qual era o símbolo do cristianismo? O símbolo do cristianismo era o peixe que se tornou-se símbolo favorito e secreto dos cristãos da igreja primitiva. Isso mesmo. O povo, os cristãos da igreja primitiva, tinha por símbolo, olha só, o peixe como símbolo do cristianismo, e era quem? A igreja primitiva daquele século. Como evidência, eles assistiam cultos em catacumbas. Agora eu vou contar para vocês, em catacumbas dentro de Roma. Olha só que coisa interessante. Eles assistiam cultos dentro de catacumba no local aonde era Roma. Olha só que interessante. Só que para identificar, aleluia, glória a Deus, o lugar de culto, existia 3 pontos visíveis que indicava o caminho para aquele adorador cristão chegar até aquela catacumba. Existe um conto que se falam que o símbolo do peixe, ele tinha 3 lugares visíveis. Eles ficavam eram pequenos e apontava para qual caminho que a pessoa tinha que ir até chegar àquela catacumba. Dizem que o peixe ficava em cima da porta, como indicando o local de cristão. Diz a história também que o símbolo do peixe ficava marcado no chão. E aquele local indicava que ali era um lugar de propriedade de cristão, de um adorador. Olha só que coisa interessante. Não bastasse só isso, em algumas portas tinha um pequeno emblema do peixe, que indicava que aquela pessoa também era um portador cristão, um portador de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora, quando nós olhamos o segundo ponto de vista, a razão de ter escolhido o peixe, não a cruz, devemos observar por que este fato.
E quando nós olhamos, a cruz é símbolo de maldição e vergonha e agonia, baseado ao livro de Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Esta é a base desta história. Agora, no segundo ponto de vista, na segunda observação, foi nela que o nosso amado e bendito Salvador foi martirizado na cruz. Agora, quando olhamos ao terceiro ponto de vista, vejamos que o peixe, por outro lado, tem algo de muito interessante. Primeiro ponto, do terceiro ponto, e a primeira observação. Na linguagem grega, a palavra peixe é conhecida com um nome, conhecido como Tishitui. Olha lá, Tishitur, que quer dizer o quê? Olha só que coisa linda. Segunda observação, o cristão, de maneira criativa, tornaram esta palavra grega, criavam um acróstico, formaram a palavra seguinte, cristão. E qual era a palavra no grego, no sentido símbolo da palavra cristão? Olha só, a palavra, quando nós olhamos a questão do peixe, quando nós olhamos a questão do acróstico cristão, no grego, olha só que interessante. A primeira palavra é I. E I quer dizer Isous. 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 Quer dizer o que Isous no grego? Quer dizer Jesus no grego. Quando nós vê a palavra K, quer dizer, olha só, Cristo. Cristo. E Xiristo quer dizer Cristo. Quando nós olhamos a palavra Theo, que é a palavra T, quer dizer Deus. Quando nós olhamos o Y, vem da palavra Uios, e quer dizer Uios, quer dizer filho no grego. E quando a gente vê a palavra S, quer dizer sorte. E sorte, no grego, quer dizer Salvador. Deste modo, o acróstico é o tema chamado Jesus Cristo. Acima, Deus, Filho e Salvador. Eita, glória a Deus, aleluia. Ao quarto ponto de vista, vejamos mais outra possível explicação de que o rabo do peixe, a forma de uma letra grega que quer quer, por sua vez, abreviado este nome, quer dizer o quê? Olha só, até o rabo do peixe tinha um significado, e era uma letra grega, que queria dizer Cristolo, ou Christos, ou Chiristos, que quer dizer na linguagem grega, que em sua vez equivale à palavra Cristo na linguagem do português. Olha que coisa linda! E quando nós olhamos Chiriston, que são os seguidores de Cristo, que significa que é o cristianismo aonde a religião e os seguidores de Cristo seguiam. Quando nós olhamos o quinto ponto de vista, no original da etimologia, o nome Cristo, para fechar o elemento da paraxá, Paulo, em Atos dos Apóstolos 11 e verso 26, na Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamado de Chiristos, que quer dizer cristãos. Olha só que coisa linda. Não bastasse isso, no capítulo 9, versículo 1, até este momento eles eram chamados de discípulos. Olha só. E depois desse Atos 9, verso 2, foram lá no caminho, que depois desse caminho eles eram conhecidos como irmãos, a partir do capítulo 10, verso 23 e 11, verso 1. Eles eram conhecidos como irmãos. E quando nós olhamos
O nome sugerido na Antioquia se tornou-se uso como bem cedo empregado a Herodes Agripa ao seu diálogo com Paulo, capítulo 26 e verso 28. Você é um dos xiristos. Você é um dos xiristos. Você é um cristão. Aleluia, glória a Deus. E toda essa palavra cristão, ela foi adotada na Plenia, Tácito, Inácio, Antioquia e Sutonia. Olha só, Sueutonia. Todos esses estados, esses países, os discípulos foram conhecidos como cristãos, ou xiriston. Agora tem muitos pastores, muitos ombreiros, pregadores que utilizam a palavra crente. Meus amados, não usa mais essa palavra crente. Você tem um destinatário, você tem um título. E o título cristão quer dizer Jesus Cristo. E o título crente quer dizer aquele que acredita em alguma coisa. Não tem destinatário. Então este é o comentário, o símbolo do cristianismo. Eu, evangelista André Santos, deixo a todos a paz e toma posse desse símbolo do cristianismo. Esta é a paraxá que foi falada. Shalom.